Espero que todos estejam bem aí, falando diretamente aqui dos estúdios da FES, aqui na Zona Sul de Home Office. E muito prazer tê-los aqui para um belíssimo debate, um bate-bola com 3 grandes craques aqui. Cada um vai ter oportunidade para se apresentar num tema tão importante para o agronegócio brasileiro. Mas, antes de tudo, algumas instruções, algumas perguntas aqui, está nas suas telas, tem o Q&A. E vocês podem fazer as perguntas por aí para a gente endereçar aos palestrantes. E quando você fizer a pergunta, ideal é endereçar para quem que você gostaria que respondesse. Então, eu vou apresentar, cada um vai se apresentar, porque acho que cada um é dono do seu, vai ter a habilidade melhor de falar de cada um, porque eu só sei que vocês são os grandes craques, por isso vocês são convidados, e nos dá uma grande honra e prestigiar não só os ouvintes, que estão com muita vontade de ver a conversa, que a gente vai poder oferecer reflexões, porque ninguém hoje em dia tem nada de soluções, porque está todo mundo num quadro branco no meio de uma tempestade. Então, eu passo a bola aí para Ladies First, a Fabiana, que todos conhecem do Rabobank, eu acho que um dos bancos que mais conhece o agronegócio brasileiro. Então, Fabiana, a bola está contigo aí. Jeffrey, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Jeffrey, muito obrigada aí pelo convite, um prazer estar aqui com os outros colegas, com o Leonardo e Marcelo. Eu sou Fabiana Alves, sou diretora de negócios corporativos do Rabobank, atendo, portanto, responsável pela equipe comercial que atende aos clientes corporate. Sou engenheira agrônoma de formação, com MBA na UC Davis. O Rabobank acho que é um banco conhecido, um banco focado no agronegócio, que está presente no Brasil aí há mais de 30 anos e nos principais países de produção, relevantes de produção agrícola no mundo, e que faz questão de manter essa estratégia de foco no agronegócio e de trazer aí o nosso conhecimento baseado nos nossos analistas espalhados pelo mundo inteiro e na nossa visão combinada de todos os países que atuamos. Muito obrigado, Fabiana. Um belíssimo currículo. Eu vou passar a bola para o Léo e depois, Marcelo, vou passar para você já largar a largada com o contexto geral para iniciar os trabalhos. Então, vamos passar para o Léo e o Léo se apresenta aí e depois vamos passar a dobradinha aí para o Marcelo para você já deflagrar o jogo. Obrigado, Jeffrey, pelo convite. Boa tarde aí aos meus colegas de painel, Fabiana, Marcelo. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. Nós comentávamos antes que hoje em dia a gente está mais familiarizado com o Zoom do que com a própria pilha, né? Então a gente passa mais tempo aqui conversando e tendo, eu acho que, troca de ideias bastante produtiva. Bom, eu sou Leonardo Lima, mas não me conheço mais por Leonardo, já tem aí alguns belos anos, me conhecem por Léo. Vejo alguns amigos aqui na tela, como Edu e outros. Prazer estar aqui com vocês. Tenho já aí alguns anos de experiência, acho que agora 40 anos que eu comecei a trabalhar lá atrás. Sou formado em Química Industrial e fiz um MBA de Estratégias para o Desenvolvimento Sustentável. E no McDonald's desempenho a função de diretor corporativo para a área de desenvolvimento sustentável e compromisso social. No MEC nós juntamos essas duas áreas. Então, eu tenho essa responsabilidade aqui no Brasil e também tenho atuação na América Latina e sou um apaixonado pela educação. Acho que ela é que realmente traz as transformações. Mas um prazer estar aqui com vocês todos. O Marcelo Brito está contigo. Caro Jeffrey, boa tarde, muito obrigado. Fabi, Léo, prazer estar aqui com vocês. Vários amigos acompanhando aí, gente de longos anos de amizade. Então, assim, é muito bom estar aqui. Bom, eu sou Marcelo Brito, eu estou presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, pelo menos até o final do ano que vem, se me deixarem concluir o mandato, né?
Fiquei uma boa parte da minha vida trabalhando na Amazônia, e ao deixar a empresa que até então eu dirigia, eu achei que estaria mudando para um outro setor e acabei assumindo uma outra empresa agora, que o propósito dela são investimentos sustentáveis na Amazônia e na costa brasileira. Então, passou pela Amazônia, não tem jeito, a gente fica... Eu não posso nem falar que é culpa do açaí, que eu não gosto. Então, eu prefiro colocar que são outras coisas que eu acabei encontrando por lá. Jeffrey, oportuno demais esse tema, e não poderia ser mais pontual, apesar de não ter nada mais antigo do que esses 3 S's. Eu acho que qualquer um de nós que fez qualquer matéria ligado à produção de alimentos ou matéria a processamento de alimentos numa escola minimamente boa, estudou a questão dos 3 S's. Tá? E qualquer pessoa que trabalha em uma empresa minimamente boa também tem os 3 S's ligados, principalmente na indústria de alimentos ou na empresa de alimentos, ligado ao seu processo do dia a dia. Bom, o que é que acende, então, essa chama tão pesada em cima de saúde, sanidade e sustentabilidade? A gente tinha isso, vamos dizer, desigualmente equilibrado de país para país no mundo. Então, países tropicais, detentores de grandes massas de floresta, como Brasil, Colômbia, Malásia, Indonésia, Tailândia, Congo, com certeza a visão de sustentabilidade ela é muito grande, muito puxada. Tá? Você vai para outros países onde a questão da saúde, a precaução com a saúde é muito grande, e para outros que tem essa sanidade, que tem um viés para a sanidade como líder. Eu acredito que esses 3 pontos, nos países desenvolvidos, nos países escandinavos, eles têm um bom equilíbrio. Tá? Bom, as discussões do momento são muito interessantes, porque cada um elenca as suas próprias visões e ideias. Eu acho que nós estamos vivendo aquele período terrível do dogmatismo, né, que, segundo a teoria, explica o dogmatismo como a mistura de fatos reais com sua própria visão. Então, ou seja, onde a gente mistura a nossa própria opinião com fatos da ciência. Tá? Então, um vem e fala assim, a questão das zoonoses é porque, com o desmatamento desenfreado, você puxa as populações mais próximo da vida silvestre. O outro fala, não, isso é um absurdo, não tem nada a ver. Então, tem pontos que a ciência comprova, tem pontos que a ciência não comprova. O fato é o seguinte, você não pode nem afirmar que não é e nem pode negar que não é. E talvez tenha sido isso que nos trouxe aqui até esse momento. Vivemos uma pandemia sem precedentes no mundo, né? Dizimou a economia mundial. É difícil saber hoje quantos anos nós vamos levar para reconstruir as cadeias econômicas no mundo, mas uma coisa nós já temos certeza, ela vai modificar a forma como a gente enxerga o consumo de alimentos, não só a gente enxerga, mas como a gente se alimenta, aonde a gente come, quando, como, de que forma, a gente vai lá. A gente fala muito do processo lá da China, né? Quando a gente fala de sanidade, boa parte dessas viroses começam na China, justamente por essa característica asiática, não é uma característica chinesa, mas é uma característica asiática daqueles grandes mercados, com todo tipo de animal vivo, onde eles matam na hora e tudo mais. Isso é uma verdade. Mas nós temos particularidades muito parecidas com essa aqui no Brasil. É só você visitar a região amazônica, ou visitar o Nordeste, o interior do Nordeste, mas talvez tenhamos, ou tivemos a sorte de nada disso acontecer com a gente de forma direta, como vem acontecendo na China. De qualquer forma, só para abrir esse debate, eu coloco o seguinte, de agora em diante, em todas as nossas cadeias de negócio, nós vamos ter que pensar nesses 3 itens, mas vamos pensar de forma diferente. Porque até o momento, na maioria das vezes, a gente está olhando essa questão, principalmente a sustentabilidade, sob o ponto de vista da oferta. Tá? E agora nós vamos ter que olhar sob o ponto de vista da demanda.
as negociações serão mais difíceis, as transações internacionais serão mais difíceis, o processo de rastreabilidade vai ser muito mais exigente. Então, acho que a gente começa aqui uma nova fase no mundo. Voltando à China, só para a gente lembrar que a grande invasão dos restaurantes ocidentais, o Léo está aqui representando uma dessas cadeias, e todas as outras cadeias que invadiram a China, o grande crescimento veio depois da epidemia do SARS, justamente que a população chinesa sentiu a necessidade de dar um upgrade na questão de saúde e sanidade. Quem sabe o que virá depois. Pegando o gancho, talvez a Fabiana e o Léo podiam dar a sua visão em relação às necessidades que vocês estão vendo em termos de abastecimento e também de rastreabilidade. Léo, que você também tem uma tremenda experiência da China, que você estava falando outro dia, e vocês podem fazer um bate-bola com esses temas e ilustrando, baseado no guarda-chuva que o Marcelo acaba de dar. Bom, eu acho que a gente comunga da opinião do Marcelo. Quando a Covid começou, existe uma preocupação muito grande com o abastecimento, né, com a nossa capacidade de manter a produção a contento. E houve um shift nessa percepção de risco. A produção, por enquanto, está acontecendo, principalmente no que tange à produção primária. Mesmo no processamento, quando a gente fala de Brasil, a gente tem aí uma preservação da nossa capacidade de processamento até então. Não estamos ainda na situação que a gente vê nos Estados Unidos, de unidades de processamento sendo fechadas por falta de funcionários. Mas o fato é que hoje a grande pergunta é como que vai ficar a demanda no futuro. Não só porque a gente espera infelizmente, consumidores com um menor poder aquisitivo depois de toda essa crise, dado o nível de desemprego, dado a situação de possível recessão na maioria dos países do mundo, e também um consumidor que adquiriu hábitos diferentes, que passou a ter muito mais familiaridade com as compras online, e que hoje está submetida a uma pressão de saúde que certamente deve influenciar os seus hábitos de consumo no futuro. De maneira que tecnologia vai passar a ser um fator determinante, né? Porque se o consumidor passa a ser um consumidor com muito mais hábitos digitais, toda a cadeia tem que se ajustar e a logística tem que se ajustar para tal. E um consumidor que certamente vai pedir muito mais transparência dentro daquilo que é oferecido. E isso tem que ser refletido de novo em toda a cadeia, através de possível rastreabilidade e origem, certificados de origem, etc. A gente antevê aí um aumento da relevância de todos esses temas. De uma certa forma, até provavelmente encobrindo um pouco as preocupações que estavam em voga, que eram as preocupações com mudança climática e sustentabilidade. Talvez essa outra parte de saúde e sanidade ganhe mais relevância, pelo menos num primeiro momento após a crise, do que a própria sustentabilidade. De uma maneira ou de outra, se para lidar com as questões de sustentabilidade, que estavam sendo já um grande desafio para o Brasil como exportador, a gente tinha uma deficiência, e a BAG e o Marcelo, a gente fala muito disso, a gente já identificava uma deficiência na comunicação estratégica da cadeia. Agora, isso vai ser 2 vezes mais relevante, quer dizer, a capacidade da cadeia de se comunicar com seus consumidores e entre os seus players para poder adequar todas essas mudanças e atender essa nova expectativa de rastreabilidade e de sanidade vai ser fundamental. Passo aí para o Léo fazer algum comentário, depois a gente volta. Também queria começar concordando com os comentários que vocês fizeram. E eu tenho feito uma analogia que, para mim, eu gosto sempre de fazer analogias com algo simples que eu posso explicar às pessoas, não no caso dessa audiência, mas as pessoas da minha organização, que são pessoas mais jovens e que não têm talvez o nível de informação e cultura que nós temos, é que acho que o coronavírus, que ele veio fazer é levantar um tapete, e a gente viu tudo que vinha jogando para dentro desse tapete, né? Então, uma série de problemas
que nós, ou seja, passamos a conviver com eles, e veio o coronavírus e falou, não, ó, está na hora de vocês verem o que vocês estão fazendo, seja em que setor que seja. Né? Hoje saiu um artigo falando, né, de que justamente as vivendas que nós temos no Brasil, que não tem separação de cômodos, porque obviamente nós conhecemos as vivendas populares, então, ou seja, são um grave problema no distanciamento social. Vai se distanciar, vai ficar fora de casa. Bom, mas isso a gente já convive há quantos anos, ou seja, com um sistema habitacional totalmente falido aqui no nosso país. Voltando um pouco ao assunto que nós estávamos comentando, em termos da cadeia de fornecimento, acho que nós ainda não tivemos, aí falando da nossa companhia, e hoje mesmo nós tivemos uma nota sobre esse assunto, em termos de abastecimento, não sentimos talvez os efeitos do coronavírus em termos das pessoas que trabalham, porque obviamente tivemos uma caída de consumo bastante considerável. Então, o consumo global, ou seja, teve uma queda, pelo menos no nosso setor, isso é já amplamente noticiado, talvez em termos de retail tenha uma subida, porque nós estamos comprando mais alimentos para fazer em casa, mas na realidade a indústria de restaurantes, ou seja, milhares de restaurantes fechados, nós temos alguns, mas continuamos trabalhando. Então, acho que nós não estressamos ainda os efeitos do coronavírus em termos de abastecimento. Acho que um ponto que eu fiquei também pensando ultimamente nós, quando começarmos não só pelas pessoas que trabalham, mas começarmos a identificar problemas de alimentos que possam ter sido contaminados com corona e que tenham acesso obviamente, quando a gente compra em supermercados, tem que lavar os produtos em casa. Então, imagine se a gente começar a ter notícias de alimentos contaminados com corona, isso realmente vai ser bastante complexo aí em termos de supply chain. Acho que em termos de supply chain também é algo que já tem sido bastante falado externamente, mas nós, por exemplo, temos alguns fornecedores que são globais e que causariam um transtorno bastante grande, passar a ter, produtos com consumo mais local. Claramente, a gente já vê campanhas aqui no Brasil de consumo a produto local, consuma, obviamente, vestuário local, e que faz todo sentido. Bom, o Mr. Trump já vem falando isso há algum tempo lá, por mais que a gente possa ter aí desavenças com o Mr. Topete, ou seja, obviamente, tem algum sentido. Quando a gente coloca toda a cadeia de abastecimento global em cima de um país, a doença vem de lá e os EPIs também vêm. Então, ou seja, a gente começa a ver que é complexo, né, essa cadeia de abastecimento. Indo para o lado do consumidor, vejo que lá no nosso lado, claramente, seja mudanças de comportamento, como a Fabiana relatou, obviamente o que vem mantendo indústrias como a nossa vivas são, obviamente, ou seja, as vendas por delivery, as vendas, ou seja, em drive-thru, ou seja, isso realmente nós vimos que é uma mudança de comportamento, que na China, que a gente já reabriu mercados, nós podemos vender no salão da China, mas se alguém já viu algum vídeo de como é hoje chegar no McDonald's da China para fazer uma compra, vamos pensar que a gente está no século 22 ou algo parecido, porque realmente passa a ser muito mais tecnológico e com toda uma preocupação de higiene exacerbada pelo que a gente vinha tendo antes. Eu acho que cadeias como a nossa, infelizmente, a gente vem trabalhando já há muito tempo, food safety e rastreabilidade, é um ingrediente de estresse a mais, mas não é uma novidade, né? Então, nós estamos nos adaptando bastante rápido para entender que agora a gente vai ter mais restrições, mais preocupações com food safety, com lavagem de mãos. Tudo o que traz o corona, felizmente, não é dizer que nós estávamos 100% preparados, mas já tínhamos uma preparação, como aquele maratonista que vem treinando, já estava treinando para 38 quilômetros, agora para chegar a 42 não é tão complexo. É muito complexo a questão econômica, a queda de vendas, etc., manter uma companhia desse porte trabalhando, mas diria que como agora vamos vamos para a pós-graduação, que vai exigir realmente que a gente tenha um comportamento ainda muito mais, talvez, estrito e rígido do que nós tínhamos antes. Eu vou jogar para vocês três o que está acontecendo na prática, Marcelo e Fabiana. O que está acontecendo na prática que os nossos ouvintes gostariam de falar? Puxa vida, nós estamos no meio desse, que você falou mesmo, dessa turbulência. Para onde nós estamos indo? O que vai surgir como tendência a curto prazo, com toda essa situação que foi desenhada aí? João, da minha parte, posso dizer que isso vai variar de setor para setor. Mas eu vou citar um exemplo. Eu vi alguns colegas do setor de carnes nos acompanhando.
esse é um setor que há muito tempo é cobrado por uma série de ações, algumas, inclusive, que não são nem deles, mas acabam caindo sobre eles. Mas é um setor que entendeu que ele precisa, nesse pós-mundo, de um sistema de rastreabilidade muito mais eficiente do que já tinha colocado antes. Então, é preciso frisar aqui que o Brasil, atualmente, tem o melhor e o maior sistema de rastreabilidade de carne do mundo. Se você visita os nossos frigoríficos de exportação aqui e visita frigoríficos de exportação em outros países, eu já fiz isso, a diferença é dramática. Né? Então, o setor não está esperando acabar isso. O setor já está reunido há muito tempo, e reunido de forma correta, que é colocar as empresas, colocar os produtores, o pecuarista, o frigorífico, convidaram ONGs, convidaram empresas especializadas em rastreamento e criaram uma força-tarefa onde eles já estão discutindo como aprimorar esse sistema de rastreabilidade. E assim eu acredito que vários outros estejam fazendo da mesma maneira. Tá? Eu diria que a nossa capacidade de vender a nossa percepção, tá? Não é o fato, é onde eu estou querendo chegar, vender a percepção que temos uma cadeia organizada e sadia, ela é muito mais difícil do que a gente vender o fato propriamente dito. Até porque, quando a gente olha em termos de país, o que a gente vende lá fora não é especificamente o produto, mas a gente vende a imagem do país. Tá? Então, essa é uma preocupação que ainda é grande, porque a nossa imagem vem se deteriorando de forma dramática desde o ano passado e continua no processo de deterioração. Nós ainda não chegamos lá naquele fundo do poço onde a gente começa a recuperar. E qual que é o impacto que isso terá sobre a percepção de saúde, sanidade e qualidade dos produtos brasileiros? Isso ainda nós vamos ter que esperar um pouco para saber. Eu não estou falando aqui da commodity pura, tá? Por exemplo, da soja embarcada aqui que vai direto para a China. Mas eu estou falando de mercados, por exemplo, como o mercado de suco laranja da Europa, tá? Que eu acho que historicamente 70% do suco de laranja brasileiro vai para a Europa. Eu estou falando do mercado de café. Nós temos hoje uma grande exportação de cafés finos. Nós temos a exportação de carnes de altíssima qualidade fortes para a Europa. Ou seja, o agro brasileiro não é feito só de commodity pura para a China. Apesar da maior parte estar lá, mas é feito também de uma composição geral e principalmente do balanceamento de cargas e peças que você faz de um lado para o outro. Então, por exemplo, a Fabi está lá na parte do financiamento de toda essa cadeia, então ela vai sofrer uma pressão de uma forma, e o Léo, que está lá na ponta, falando diretamente com o consumidor, ele vai ter um trabalho maior, porque ele vai ter que garantir a rastreabilidade dele, ainda vai ter que contar a boa história para o consumidor dele. Então, impactos muito pesados que chegam em cima da nossa cadeia agora. Certamente. Eu creio que um suposto benefício, né, como eu disse, em tese, para os consumidores, a agenda de sanidade e saúde pode ficar predominante nesse momento, mas ao cuidar dessa agenda, a gente pode, de fato, ter benefícios, principalmente em relação à imagem do Brasil, na agenda de sustentabilidade. Né? Acho que esse ponto que o Marcelo colocou da rastreabilidade da indústria de proteína animal é fundamental. De fato, a gente tem um dos melhores sistemas de rastreabilidade do mundo. É uma indústria que é extremamente voltada para a exportação e sabe o que são as necessidades de um consumidor exigente, né, de questões de sanidade, de barreiras sanitárias com países, de sanções, inclusive, o que estragos podem causar. De maneira que eu creio que é difícil a gente saber o que vem pela frente exatamente na combinação de todas essas questões com os hábitos dos consumidores, com a nova logística que precisa ser estabelecida, com a aceleração de tecnologias que já estavam aí para poder dar suporte para tudo isso. Mas uma coisa é fato, nós não vamos ter mais o mundo que a gente tinha antes. Eu acho que isso é certeza, né?
os hábitos de consumo vão mudar, as agendas vão se misturar de uma certa forma, e é essencial para o Brasil que a gente tenha uma forma coordenada de lidar com tudo isso. O papel da indústria financeira é super importante nesse momento. A gente já tinha aí uma transferência muito grande da responsabilidade de fomento da sustentabilidade sendo colocada na indústria financeira. E aí, quando a gente estende o conceito de sustentabilidade, né, para sustentabilidade não só social e ambiental, mas econômica, certamente a gente vai ter também que cobrar que os players da cadeia para os quais a gente dá suporte financeiro façam investimentos adequados e deem atenção adequada a essas novas questões. Então, a indústria financeira sempre vai ter esse papel de dar suporte para aqueles que se direcionam dentro dos aspectos que geram a sustentabilidade econômica no final das contas também. Fantástico. O Léo, você gostaria de acrescentar alguma coisa para fechar esse bloco? E talvez a gente pudesse responder algumas perguntas, dado o tempo, e você dar uma complementada geral, e a gente endereça algumas perguntas aqui que está vindo dos nossos ouvintes. Não, perfeito. Não, queria acho que pegar carona no que o Marcelo e a Fabiana comentaram, porque acho super relevante. Tem vários amigos aqui, dentre eles, ou seja, um ex-presidente do GTPS, querido Edu, o atual presidente, o Caio, da qual eu sou vice-presidente. Eu acho que nós que estamos, ou seja, aqui nesse call, sabemos da relevância, da seriedade, ou seja, dos trabalhos altamente técnicos que nós temos nas diversas cadeias de produção aqui no Brasil, que são desafiados constantemente pelas más notícias, né? Então, o grande ponto é como nós separarmos o joio do trigo, algo que é realmente extremamente difícil e que nós estamos sempre discutindo no grupo de trabalho da pecuária sustentável, e a gente falou de rastreabilidade bovina no Brasil. Sabemos que muitas empresas trabalhando de uma forma muito séria, mas, obviamente, quando sai alguma notícia, é como se todo o trabalho muito sério, persistente de vários anos é jogado no lixo. E, obviamente, a mídia toda busca a notícia ruim, né? Ninguém está noticiando tudo de bom que acontece no Brasil durante o Covid. Isso é algo que realmente faz o meu sangue ferver, ou seja, que realmente talvez seja da natureza humana, nós queremos sempre saber o que está ruim e não o bom. Então, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande como formadores de opinião, como líderes, de realmente, ou seja, pegar um bumbo e sair falando, não é falando bem, fazendo propaganda do que não seja real. Mas nós que conhecemos o agronegócio brasileiro sabemos, ou seja, o quanto ele é sério, o quanto ele é competitivo, o quanto ele pode falar de igual para qualquer setor do mundo, e a gente, obviamente, tem essa dificuldade de comunicação. Pegando a carona também, Jeffrey, quando você falou dos consumidores, os consumidores estão, eu diria assim, a 2 milhões de anos-luz de tudo isso. Acho que nós pegamos os consumidores jovens, quantos deles foram a um campo ou conhecem algum sistema de produção agroindustrial? Quando muito conhecem uma caixa de Tetra Pak. Talvez seja a proximidade maior que eles tenham de algum... Bom, o produto está inserido ali, né? Mas não tem... E não vão ter chance, porque nós somos urbanoides, nós cada vez vamos viver mais em cidades, ou seja, não... E quem não nasceu no campo, dificilmente vai ter a chance de ir, entender e valorizar o trabalho do campo. Então, são desafios bastante grandes. E, Marcelo, pegando o que você comentou, muitas vezes, ou seja, nós somos levados pela percepção e não pela ciência. E cada vez mais pelas fake news e não, de novo, pela ciência ou por uma obviamente, informação técnica. Então, e, obviamente, estamos passando a era dos influencers, né? Ou seja, de que agora eu falo qualquer abobrinha e isso passa a ser, então, um tema de PhD, né? Ou seja, não, alguém abre a boca, como ele tem não sei quantos milhões de seguidores, passa a ser verdade. Então, nós que somos da ciência, nós que somos os técnicos, ou seja, temos uma dificuldade grande, mas temos que nos adaptar. Nós não podemos ficar jurássicos nesse mundo novo. O mundo novo é o mundo dessa notícia fácil, da notícia que eu falo da primeira linha, então eu tenho lançado sempre hashtag segunda linha. Leia a segunda linha, por favor, porque sempre é assim, né? Morreu o assaltante no McDonald's, que estava, a segunda linha, que estava a 5.000 quilômetros de distância do assassinato.
Então, obviamente, sempre se necessita de manchetes, ou seja, que são bombásticas, e nós que trabalhamos muito sério e temos, ou seja, milhões de consumidores a zelar e toda uma cadeia produtiva para trás, temos que trabalhar em conjunto para realmente começar a educar a sociedade do que significam essas cadeias. Muito obrigado, Léo. Por causa do tempo, eu vou começar a endereçar algumas perguntas. Tem bastante perguntas. Vamos tentar respondê-las rapidamente, mas tem uma primeira aqui do Antônio Carlos Costa, meu amigo Antônio Carlos Costa, aí, um abraço. O que fazer para manter a sanidade se a pandemia atravessar o segundo semestre de 2020? Quem gostaria de responder essa? Marcelo. Bom, eu posso arriscar. A pandemia ela vai atravessar o segundo semestre. Eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, em algumas regiões, eu acredito que ela até entra no ano que vem. Num país continental como o Brasil, nós vamos estar saindo do túnel em vários locais e vamos estar entrando no túnel em outros locais. O que nos amedronta e que nos apavora aqui no Brasil é saber que nós estamos caminhando aqui para o 5º mês dessa pandemia aqui no Ocidente, né, de janeiro para cá, e 5 meses depois, aqui no Brasil, nós não sabemos ainda como fazer qualquer plano minimamente organizado que engloba os 3 entes da federação, né? Governo federal, estadual e municipal. Talvez na pandemia mais dramática do tempo moderno, a gente tem gasto boa parte do dia discutindo questões políticas de baixíssima relevância e de baixíssima importância para a realidade do país, enquanto a gente deveria estar decidindo como a gente vai trabalhar essas questões econômicas pesadíssimas que cairão sobre todos nós. Aliás, já estão caindo sobre todos nós a partir de agora. Nós temos um governo onde a sua capacidade de capital foi exaurida, tá? Ou seja, ou você emite dinheiro ou você não vai, não tem um dinheirinho guardado para você trazer de qualquer outro lugar. A gente poderia conseguir muito dinheiro de fora, mas estamos passando uma percepção lá fora a pior possível. Tá? Veja bem, se a gente não sabe cuidar bem do nosso povo, a gente não sabe cuidar bem da sanidade dos produtos que a gente vende lá fora também. Então, Jeffrey, eu fico assim muito impressionado porque nós podemos chamar assim, que fazemos parte da elite empresarial desse país, o silêncio grita, o nosso silêncio grita em assistir o escárnio político que toma conta do país no momento onde saúde, sanidade, problemas econômicos que afetam populações inteiras são simplesmente esquecidos. Eu adoro ver as propagandas, lave a sua mão o dia todo. No Amapá, 60% das pessoas não têm acesso à água encanada. No Amazonas, 43% das pessoas não têm acesso à água encanada. No Pará, quase 50% não têm acesso à água encanada. Quer dizer, nós nem sabemos. Esses dias um colega, uma pessoa que eu conheço, não é um colega, fiquei até mais decepcionado, colocou num grupo que eu participo, né, que eu citei essa questão da pandemia na Amazônia, e ele colocou o seguinte: aquilo não são estados, são pocilgas. Então, assim, tivemos uma briga, porque eu não posso admitir que ninguém ache que os estados da Amazônia são pocilgas, desde que você faz parte da elite paulistana rica que anda de carros importados. Então, assim, como enfrentar o segundo semestre? Não, como enfrentar os próximos anos. E é aqui que nós vamos ver qual o tamanho da resiliência e qual o tamanho da criatividade dos empresários brasileiros, porque essa, com certeza, vai ser a crise mais grave que a gente vai passar. Bom, Marcelo, vamos aqui para uma terceira pergunta do nosso amigo, acho que lá do Araguaia, José Carlos Pereira de Freitas. Ele pergunta aqui o seguinte: qual a viabilidade econômica das alterações dos modelos atuais de cadeias globais de produção e suprimento, reforçando a produção e consumos regionalizados? Quer pegar essa, Fabiana? Não tem uma resposta universal, obviamente, né? Eu acho que o consumo local ele é muito apropriado para alguns tipos de produtos, né, hortifruti, etc., mas muito mais complexos quando você fala, por exemplo, de grãos e commodities, que são produções extremamente ligadas a questões de
ambiente e clima e questões de vocação ambiental para se produzir e que dependem de escala. Então, a viabilidade depende muito do tipo de produto e de até onde você está se referindo ao local. Nós estamos falando de local dentro do país, que é o que o Trump muito se refere, né, a nacionalização do consumo, ou nós estamos falando de local do consumidor, de consumir o que está perto, o que tem, em tese, uma pegada de carbono menor. Eu acho que é uma questão que não tem uma resposta assim, universal. Agora, eu acho que é uma questão que certamente atende aos 3S. Né? Se você foca no consumo local, você tende a diminuir pegada de carbono para muitos produtos e você tende a ter uma melhor rastreabilidade e, em alguns casos, até melhores condições de saúde, produtos mais frescos, produtos mais com menos nível de conservante e etc. Mas eu acho que depende muito, só que é um desafio que a cadeia vai ter que enfrentar. Acho que a produção local, o consumo local é uma das questões que a gente vai ter que se debruçar e não existe uma solução única para todos os problemas, mas essa certamente é algo a ser explorado. Muito bom. Vamos pedir para ser... Só complementar esse ponto da Vamos Fabi, lá. que acho que é interessante, e citar um exemplo caseiro. Né? Outro dia encontrei uma tangerina do Uruguai aqui em casa, quase que matei a minha esposa. Né? Qual o sentido lógico de alguém comprar uma tangerina do Uruguai? Não, mas ela é muito boa, é gostosa, etc. Vai para o inferno, né? Não tem nenhum sentido. Então, acho que, obviamente, falando da nossa companhia, temos alguns produtos que realmente são produzidos ali em termos regionais, a maior parte é local, mas acho que, pegando o ponto da Fabi também, quanto mais nós tivermos consciência, né, das externalidades daquilo que nós consumimos, aí a gente começa a ver, né, bom, vou comprar produto da China, mas obviamente se eu somo, né, a pegada de carbono desse produto, um produto similar produzido no nosso país com mão de obra brasileira, não estou querendo aqui agora fazer nenhum apologismo a protecionismo ou nacionalismos, né? Mas obviamente os modelos precisam ser revistos. Pode ser que não seja no curto prazo, mas no médio prazo. E eu acho que aí um papel fundamental é o papel da educação. Nós precisamos constantemente, ou seja, urgentemente melhorar o nível de consciência da sociedade. Essa melhora é fundamental, ela vai levar tempo, mas ela vai trazer as mudanças estruturais que nós estamos precisando. Senão vai vir o coronavírus 2, 3, 4, levantando o tapete. Cada vez que a gente levantar o tapete, o que vai estar debaixo do tapete vai estar pior, vai estar já podre. E realmente nós não vamos conseguir, ou seja, ter uma vida minimamente como nós temos hoje. Obviamente nós somos privilegiados, para falar em Zoom, já somos privilegiados, então obviamente não é o que está acontecendo com a maioria da população brasileira. E outro ponto que eu acho que é fundamental é olhar para fora das empresas, olhar para fora das organizações. As soluções têm que ser, ou seja, compartilhadas. Se nós acharmos que cada empresa vai resolver o seu problema, já morremos e não sabemos. Acho que um dos grandes aprendizados aqui do coronavírus ou seja, olhemos as externalidades e sejamos solidários. Muito obrigado, Léo. Tem mais uma pergunta interessante aqui da Luísa Zec, que é: tudo bem? Um abraço, Luísa. Qual o fator crítico de sucesso para as lideranças da cadeia agri-food alavancarem pós-Covid? A crise vai ajudar a acelerar a criação de novos modelos de negócio e inovações disruptivas? Essa é para o Léo, né? Deixa eu pegar essa aqui, porque tem vários amigos aqui que a gente vive discutindo isso. Nós estamos numa oportunidade crucial das nossas vidas, já que a gente está nessa geração e pega um Covid aí pela frente, um carro freando e ia se estatelar na parede. Nós estamos, é a hora de discutir o pós-Covid. E o pós-Covid vai ser o quanto nós, líderes, tivermos coragem de mudar o status quo do pré-Covid. Temos que desafiar modelos, temos que pensar de forma diferente, temos que pensar fora da caixa, temos que discutir o que nós vínhamos fazendo, desde a banalidade de pensar que a gente pode trabalhar em home office e por que não há mais legislação. Se exploda a legislação, isso não existe. A gente está em outro mundo. Nós temos que ter um senso de urgência que jamais tivemos que ter antes. Então, essa é a hora.
Então, nós temos que aproveitar essa parada e discutir. Obviamente, se a gente tivesse bola de cristal, já estava, não digo rico, porque não é a questão, mas já sabíamos o que ia acontecer. Não, a gente não sabe o que vai acontecer. Quando o Marcelo fala, e eu concordo com ele, a gente, abril, maio, vai liberar e vai fechar. Vai liberar e vai fechar. Vai ser, ou seja, vai ser o maior estresse das cadeias de supply chain, vai ser o que vem agora, que é o libera, fecha, libera, fecha. Ou seja, tivemos colapso da cidade, nos leitos de UTIs, fecha tudo, mas já está todo mundo contaminado. Abre, recontamina. Bem, até que a gente tenha uma vacina, até que a gente tenha alguma solução da área médica, os próximos tempos vão ser desafiadores. E cabe a nós, ou seja, que temos posições de liderança, assumir, ou seja, um papel protagônico e discutir o pós-Covid durante o Covid. Nós temos que encontrar alternativas que não sabemos quais são, mas é a hora de discutir agora. Pegando o seu gancho, Léo, o Luiz Fishman pergunta aqui, como vocês pensam lidar com a limitação de previsibilidade durante o pós-pandemia? Quais habilidades, resiliência, comunicação, etc., estão sendo mais valorizadas na visão de vocês quatro? Essa eu adoraria responder, mas deixa você responder aí também. Fabi, ladies first. Fabi. Tem? Eu acho que capacidade de articulação é algo que vai ser extremamente fundamental, por tudo que já foi dito aqui. Flexibilidade e coragem de desafiar os modelos, como o Léo falou. Eu acho que se a gente não entender o Covid como uma disruptura, não tem outra alternativa e não tem, é impossível pensar em outra coisa que seria um motivador para isso, tão forte, né? Então, eu creio que as organizações vão precisar se fortalecer na capacidade de reagir e de pensar com outras premissas, avaliando muito mais as externalidades, como a gente falou aqui, e tendo um modelo de negócio que seja capaz de absorver volatilidade, porque nós vamos sim ver muita volatilidade daqui para frente. Eu acho que, só complementando um pouquinho, Jeff, eu acho que nós vamos ter que ver mais e mais e aceitar mais e mais opiniões de outros setores para a construção dessa nova narrativa. Tá? Uhum. Na semana passada, me chamou muita atenção, eu quero até comentar isso aqui, um artigo do presidente do Itaú, onde ele citava problemas de uma medida provisória do agro, a 910, que está em discussão. E eu vi muita gente criticando, falou, esse cara é um urbanoide, um banqueiro entrando numa questão do agro. Mas por que o urbanoide não pode fazer comentário do agro? O agro, então, vai ter que ensinar o pessoal da cidade tem que comer e fazer as coisas conforme o agro quer. Então, assim, esse tipo de isolamento de cadeia, de isolamento de classe, esse ficou no pré-Covid. Ou depois a gente senta todo mundo junto para construir os caminhos que comportam para a reabertura de mercado, ou então não vai dar certo. Nós falamos muito aqui da questão da carne, das proteínas animais, mas nós estamos esquecendo também que vai vir uma cobrança muito pesada, tá? E eu queria colocar isso só para a gente não perder da nossa discussão daqui para frente, mas vai vir uma pressão pesada também na correta utilização dos defensivos agrícolas. Tá? O pessoal acha que aqui no Brasil a gente pega defensivo e joga no campo que a gente quer. Né? O caso não é esse, mas todos nós sabemos que boa parte dos equipamentos de aplicação no campo hoje são desregulados. Então, talvez um apego maior à tecnologia, à organização, à governança e responsabilidade sobre isso também nos será cobrado. Então, quando fala de sanidade, o pessoal do campo não precisa ficar tranquilo achando que isso é um problema das proteínas animais, não, pelo contrário. Essa vai ser uma cobrança que vai vir de todos os setores da sociedade em todos os produtos. Excelente, Marcelo. Muito. Elucidou muito. A bola no gol aí. Hein? E tem uma pergunta para você aqui a mais, que é o Erivelto Lima.
Ele pergunta o seguinte: Marcelo, como você avalia os riscos no médio prazo para produtos importantes como a soja, por exemplo, em um cenário na qual a China direciona grande parte das suas exportações para os Estados Unidos em razão dos grandes acordos econômicos? Bom, aí assim, é muita coisa num pacote só. Tá? Até o ano passado, nós tínhamos um mundo que tinha um trade internacional mais ou menos regulado por oferta, demanda e mercado. E a partir da briga Estados Unidos e China, nós entramos numa nova geração de mercados administrados. Então, não necessariamente eu venderei meu produto para um mercado por ter o melhor e mais barato. Venderei porque tem um acordo empresarial ou governamental que foi feito. Para a soja brasileira, de uma forma geral, eu não vejo problema nenhum em termos de mercado. Tá? O volume de soja que o Brasil coloca, por exemplo, no mercado chinês é tão grande, que qualquer movimento que a China pretenda fazer, ela não consegue fazer de um dia para o outro. Tá? Tem que ser um negócio muito longo. Me preocupa, Jeffrey, muito, são sinais negativos nessa sinofobia que foi criada por algumas alas aqui no Brasil, gente que se preocupa em atacar a China por razões assim que não tem nada a ver com as suas pastas. E quem trabalhou o mercado asiático muitos anos, você sabe que eu trabalhei 20 e tantos anos lidando com o mercado asiático, uma coisa eu digo: chinês não reage, aliás, asiático de forma geral, não reage com emoção, mas ele sempre guarda o momento adequado para a razão. Então, no momento que ele achar adequado, que ele precisa retribuir ao Brasil aquela ofensa que recebeu, ele o fará. E provavelmente o fará através de uma depreciação de preços, ou de volumes, ou de qualquer forma dessa em relação ao Brasil. Então, esse é um tipo de jogo tão infantil que está sendo feito agora, que me assusta. O presidente da República não está assim na primeira página dos jornais, desacreditando todos aqueles do seu governo que têm feito um impacto tão grande. Eu acho que a soja vai muito bem, quem tem que se preocupar mais é o pessoal do milho, olhando lá para o norte, para os Estados Unidos, porque se o preço do petróleo continuar como está, nós vamos ter um volume tão grande de milho que não vai se transformar em etanol e vai procurar outros mercados, que com certeza vai encontrar com o nosso milho em outros mercados também. E aí é a mesma coisa do nosso etanol, que está sofrendo por conta aí do preço do petróleo. Excelente. Mas você tem uma pergunta aqui que o Carmo Carparelli, salve Uberlândia aí, um abraço, Carmo e Uberlândia, se estiver por aí. Quando falamos de segurança, estamos focando muito em grandes corporações, mas sabemos que o pequeno produtor e quem é o fornecedor primário de produtos in natura é muito deficitário em controles. Qual a sugestão dos nossos amigos para 80% desses produtores? Opa, posso pegar essa? Pega ele, fala. Não, vou pegar essa porque, obviamente, pelos volumes que nós compramos usualmente, obviamente, de grandes produtores, mas, obviamente, sem deixar de lado os pequenos e médios. Né? Então, o que nós sempre incentivamos, ou seja, é o desenvolvimento da cadeia, não tem outra forma. E, na realidade, devemos ser sempre muito abertos, ou seja, para oferecer toda a condição de apoio. Muitas vezes não é nem um apoio financeiro, porque muitas vezes falta a decisão política, e muitas vezes por falta de conhecimento do produtor pequeno, médio, e não interessa o tamanho. E isso é uma questão de liderança, de entender que o mundo muda e que se ele não mudar, ou seja, ele fica fora. Então, eu não vejo nenhum problema que ele não atenda as normas que nós pedimos. Só que eu não vou comprar dele, mas eu também não viro as costas e digo: olha, você vai lá, faça tudo o que você tem que fazer, quando você estiver pronto, eu venho e compro de você. Não é a nossa política, então nós temos uma política de desenvolvimento da nossa cadeia, temos um programa grande com Carbon Disclosure Program para questões climáticas, etc., que a gente dá a mão, nós pagamos o programa, pagamos o questionário para que ele responda, e tem fornecedor nosso que tem dificuldade, acha que ele tem que responder porque precisa atender uma necessidade do McDonald's. Erro estratégico crasso. Ele precisa atender porque ele, ou seja, não vai sobreviver no mercado. Mas, obviamente, entendemos, ou seja, obviamente entendemos que
ele é pequeno, ele não tem os recursos, por isso que ele precisa também estabelecer, nós precisamos dar uma guia de passos, passo número 1, passo número 2, passo número 3, de modo que ele vá galgando os degraus, ou seja, atendendo mais normas, mais requisitos e que não morra. Mas ele precisa entender que se ele não se mexer, se ele achar que ele é pequeno, que ele é coitado, ele já morreu. Ele não vai ter lugar nesse mercado. Jeff, eu queria complementar, porque essa pergunta ela é muito importante, porque geralmente a gente a evita nos grandes debates do agronegócio brasileiro. Tá? Quem teve um tempinho de pegar o último censo agropecuário e dar uma lida, pôde observar que mais de 80% das propriedades rurais brasileiras têm menos de 100 hectares, mas a somatória desses 80% dessas propriedades é responsável por 16% da renda gerada no agronegócio. Então, ou seja, a grande massa de propriedades rurais gera a menor parte, né? Um sexto, aproximadamente, um sexto só da renda do agronegócio. Então, assim, enquanto sociedade, eu chamo sociedade porque aqui envolve o setor privado, governo, tudo, enquanto sociedade, o que nós esperamos do agronegócio nacional? Se nós esperamos um agronegócio consolidado, a gente caminha no sentido americano, onde uma propriedade hoje lá de 400, 500, 600 acres não consegue mais sustentar o nível de vida de uma família tradicional americana. Então, o caminho é de consolidação em grandes áreas de produção ou de grandes cooperativas. Mas se a gente espera que o modelo brasileiro, até pelo baixo grau de educação que a gente ainda tem numa parcela muito grande da população, é incentivar uma agricultura resiliente, sustentável, grande, nós precisamos pensar de como aprimorar os modelos cooperativistas aqui no Brasil. Nós temos boas cooperativas, mas ainda de número muito pequeno. E a gente vai a supermercados e compra produtos de multinacionais achando que são empresas fantásticas, e por trás dessa aí são cooperativas internacionais que se transformaram em grandes corporações e estão vendendo seus produtos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, se não investirmos no sistema cooperativo que reúna esses pequenos e que dê a eles acesso à tecnologia, nós vamos estar matando uma boa parcela do campo brasileiro. Eu queria complementar com o que o Marcelo está falando, somando também ao que o Léo falou. Eu tive um professor de estratégia que dizia que estratégia de cadeia tinha que abrir mão um pouco da competição em favor da coopetição, que é a competição com cooperação, entre os elos da cadeia e entre todos os participantes. Voltando no que o Marcelo já tinha mencionado, né, na incapacidade dos nossos governantes, de forma geral, de se articularem diante de um problema tão grave, eu acho que a gente tem aqui, com facilidade, a constatação de que se a gente esperar pelo governo, que não consegue se articular para um problema dessa natureza, se a gente esperar pelo governo para poder resolver a questão da cadeia do agro, não vai funcionar também. Então, de novo, a articulação dentro da cadeia e dentro do agro brasileiro é fundamental para que a gente não só atravesse o Covid, lide com o pós-Covid, mas lide com questões como essa. A estrutura fundiária brasileira e as questões sociais de baixa renda, de baixa educação, o número de pequenos produtores no Brasil são situações, são fatos irrefutáveis com os quais a gente tem que lidar para falar de um planejamento para o agro brasileiro, que não é mais um planejamento único. Ele tem que ser diferenciado para quem é um pequeno produtor e que, portanto, precisa de estar integrado em sistemas de cooperativa, aí vem de novo a competition, né? Para que redes como o McDonald's possam fazer compras em larga escala através de uma rede de cooperativa, mas que beneficia um pequeno produtor, assim como a gente precisa de deixar tudo isso muito transparente para o consumidor, porque isso significa a unificação da agenda social com a agenda de sustentabilidade, com a agenda de sanidade e com a sustentabilidade da cadeia do agro do Brasil como um todo. Então, competition, para mim, é uma palavra que define muito bem
essas questões. Muito bom. Só uma coisinha bem rápida, tá? Só um minuto, Marcelo. A gente tem 4 minutos só. Essa é bem rapidinha, só para Tá comentar que em um conselho que eu faço parte hoje, eu ouvi um negócio que eu nunca ouvi na minha vida profissional toda, tá? Eles são donos de grandes áreas e viraram para mim e falaram o seguinte: eu quero pegar essa área minha e dividir em 500, 600, 700 proprietários. Eu vou tocar a parte industrial, mas eu quero transformar isso aqui numa cooperativa. Como é que a gente vai fazer isso? Isso é novidade no setor. Show de bola. Então, acho que tem primeiro, eu queria agradecer vocês. Vai ter espaço para mais uma pergunta rapidinha, mas, em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês pela honrosa presença e a cabeça de liderança que vocês têm. E eu tenho certeza que tem contribuído com nossos ouvintes, telespectadores, os Zoom espectadores. Mas tem uma pergunta, eu vou tentar resumir. Será que não existe uma grande tendência? Acho que o Fernando Capra lançou essa aqui. Tem uma outra pergunta que nós vamos responder todas depois. Mas será que não é uma alternativa mudar para os orgânicos? Como é que mantém a parte de sanidade nos orgânicos? Os veganos, né? Isso é uma pergunta carregada que não vai dar para responder agora. Então, se cair a ligação, que é 1 hora, esse é um novo negócio que nós precisamos aprender, trabalhar dentro desse engessamento. Mas vamos lá. Lanço essa pergunta como a última. O Capra, meu grande sócio, tá? Nós somos sócios do empreendimento que não dá dinheiro, mas a gente continua sendo sócio, tá? Pô, essa pergunta é dureza. O orgânico vai ser sempre uma parcela importante da produção de alimentos, mas ainda vejo que carece de tecnologia para se tornar mainstream. Muito bem. Lucas, acho que a gente está nós estamos em 2 minutos. Eu acho que Jeffrey, posso fazer o contrário, uma pergunta à plateia? Vamos lá. A pergunta seria o seguinte: se a gente tivesse chance de amanhã ligar o OMO e eliminar a Covid das nossas vidas, vocês fariam isso? Ou preferem, ou seja, que a gente ainda tenha um tempo para discutir o pré-Covid e como a gente vai ser no futuro? Excelente. Excelente, belo encerramento. Eu acho que nós trabalhamos dentro do prazo e desejo aí, a FES agradece os nossos webinars, cada vez mais ajudando a passar informações relevantes, importantes para o agronegócio, os agricultores, as revendas e toda a cadeia de valor que a gente tem. E vamos cada um se cuidar bem. Eu, como eu sou grupo de risco, eu estou proibido a sair, né? Então, vamos manter a sanidade nossa, física, mental e alimentar. Grande abraço a todos e as perguntas serão respondidas. Um abraço aqui e vamos responder todas as perguntas por e-mail, tá bom? Muito obrigado. Fabiana, pessoal. Marcelo, Léo, um abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.